pessoal, dando continuidade à nossa matéria de português, vamos entrar agora na unidade 4, certo? O gabarito da aula anterior já está lá na plataforma, tá bom? Essa unidade, geralmente os textos, né, as interpretações, a tia pede para vocês lerem, fazerem, depois a gente corrige. Dessa vez eu resolvi que eu vou ler com vocês. Por quê? Porque esse é um assunto que vai ser tratado nessa unidade de extrema importância. É um assunto que tem uma importância humana mundial, certo? A gente vai falar nessa unidade sobre o exercício da cidadania. E o exercício da cidadania, ela traz direitos e deveres que devem ser iguais para todos. E que a gente ainda vive num mundo onde não existe essa igualdade, certo? Então, eu como educadora, me sinto na obrigação de trabalhar com vocês, muito bem trabalhado esse assunto, para que a gente possa viver no futuro, quando vocês forem adultos, em um mundo mais igualitário, em um mundo onde haja mais respeito pelo próximo. Tá? A gente vai falar muito disso agora, depois a gente vai voltar a falar disso em novembro, que a gente vai fazer um trabalho sobre a consciência negra, muito importante também, tá bom? Mas agora a gente vai falar sobre os direitos do cidadão e os deveres do cidadão, porque todo direito, ele está atrelado, ele está junto com um dever, né? O nosso direito, ele sempre vai até onde começa o direito do outro. Existe a necessidade do respeito. E é isso que a gente vê que falta em muitas situações no nosso mundo atual, tá bom? Então a gente vai fazer juntos esse texto e eu tenho 3 livros para trabalhar com vocês nessa unidade, que eu vou ler para vocês em algum momento, tá? A gente tem Os Direitos da Criança, da Ruth Rocha, que é muito legal. A gente tem a história da Malala, a menina que queria ir para a escola. E a gente tem esse livro aqui que é muito interessante, Nascemos Livres, que é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Então a gente vai trabalhar esses livros em algum momento dessa unidade. Eu provavelmente vou fazer vídeos e vocês assistam quando vocês puderem. Tá bom? Porque os livros são grandes, então não vou botar na aula, eu vou fazer vídeos separados, ok? Então vamos lá. O capítulo, ou melhor, a unidade, ela começa com a imagem de uma cidade, né? Na verdade, tem uma foto de uma cidade real e alguns desenhos animados aqui. Então tem um posto de vacinação, dizendo aqui a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Tem uma moça levando um bebê com equipamentos de segurança. Tem um guarda mandando o carro parar para as crianças atravessarem para ir para a escola. E aí ele pergunta assim: você sabe quais são os seus direitos enquanto criança? O que as crianças da imagem estão fazendo? Em sua opinião, é importante conhecer os direitos e os deveres para viver bem em sociedade? Então, assim, se você não sabe quais são os seus direitos enquanto criança, você vai aprender agora, né? As crianças daqui estão tendo direito à educação, à saúde, ao cuidado, né? À segurança. E na sua opinião, é importante conhecer os direitos e deveres para viver bem em sociedade? Aí, como a gente não pode conversar, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que se a gente não conhece bem os nossos direitos, os nossos deveres, fica muito difícil viver em sociedade. E a nossa sociedade, ela está tão violenta e tão complicada justamente porque as pessoas não conhecem os seus direitos e os seus deveres. Ou quando conhecem, não cumprem, certo? Então, eu acho que é muito importante. Vamos lá. O ponto de partida na página 70. Você sabia que há leis para garantir as regras para uma boa convivência entre as pessoas no dia a dia?
Observe a cena e converse com os colegas e o professor. Você acha as situações retratadas são vividas por todas as pessoas? Então veja bem, a gente tem aqui uma cena de muita harmonia, né? Crianças na escola, crianças negras, crianças brancas, crianças gordas, crianças magras, crianças de óculos, de várias características, vivendo em paz, tranquilamente, conversando, brincando. Os pais aqui tomando conta das crianças no parquinho, uma mãe levando uma filha para tomar vacina, provavelmente, ou lendo uma historinha ali, esperando o médico, um guarda cuidando da segurança das crianças, quer dizer, numa cidade arborizada. Isso aqui é bem assim, esperado, né? É tudo que a gente queria, mas nem sempre é isso que acontece, né? Muitas vezes a criança que usa óculos, a criança que é negra, a criança que é um pouquinho mais gordinha, a criança que é um pouquinho dentucinha, igual esse menino magrinho aqui que tem um pouquinho mais de dente, né? O moço gordo, às vezes eles são vítimas de desrespeito e preconceito pela característica física deles, que não quer dizer nada. Nós somos todos iguais. A característica física de cada um é um detalhe, certo? Então vamos lá. Você já conversou com seus familiares sobre a importância das regras e leis existentes para vivermos melhor em sociedade? É importante conversar. No capítulo 1 da unidade 4, trabalharemos com gêneros textuais diversos, vários gêneros, que vão nos ajudar a compreender como as leis são criadas e a importância dos direitos e deveres de todo cidadão. Para isso, você e seus colegas vão produzir cartazes e informes publicitários para uma campanha de conscientização que será divulgada em um telejornal. Mais ou menos, a gente vai adaptar isso à nossa realidade virtual, tá bom? Também analisaremos a estrutura das sílabas, a acentuação das palavras, o tempo verbal das frases e textos, além de brincar com um jogo envolvendo letras e palavras. Você está pronto para vivenciar essa aventura? Então vamos lá. Formação cidadã. Você já ouviu falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, também chamado de ECA? Você sabe quais são os direitos que ele garante? Pois é, existe um documento que foi aprovado em 1990 e que regulamenta os direitos da criança e dos adolescentes no Brasil, certo? Então, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele é brasileiro. Ele não é uma lei, ele é um estatuto. Existe uma diferença entre lei e estatuto, tá? Ele é um estatuto, mas ele deve ser cumprido, certo? Então vamos lá. Leia silenciosamente o texto a seguir. São trechos de uma publicação que comenta os principais direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nós não vamos ler silenciosamente, senão nós vamos perder muito tempo de vídeo, tá? Se você quiser ler silenciosamente primeiro, você dá um pause, lê silenciosamente, depois você liga para ouvir a minha leitura, combinado? Então vamos lá. O nascimento. A Constituição Federal, e aí é uma lei, e é a lei magna do país, é a lei que está sobre todas as outras leis, é a Constituição Federal, de 1988, garantiu vários direitos aos cidadãos, inclusive às crianças. Mas foi o ECA, publicado 2 anos depois, que reforçou, organizou e detalhou os direitos que têm a ver com a criança e o adolescente. Ficou decidido que desde o início da vida, quando ainda estão na barriga da mamãe, os brasileirinhos merecem um carinho especial e devem ser cuidados e protegidos pela família,
pela sociedade e pelo governo. Então, todos devem proteger a criança desde a barriga da mãe. Sobre vida, saúde, os direitos fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles que servem de base para todos os outros. É por isso que no ECA está determinado que a criança e o adolescente têm direito à vida e à saúde. Claro, sem vida e sem saúde não há como ter estudo, diversão, esporte, cultura e todo o resto. Então, toda criança e adolescente tem direito à vida e à saúde. Quando aparece esse colchete com 3 pontinhos, quer dizer que a gente tirou uma parte do texto, tá bom? Saúde e prevenção. O ECA garante: se uma criança ou adolescente ficar doente, ele tem o direito de ser atendido em hospitais ou postos de saúde da rede pública. Se for preciso ficar internado, os pais poderão ficar o tempo todo perto do filho. Os hospitais devem facilitar esse acompanhamento. O governo deve fazer programas de prevenção a doenças que costumam afetar a criançada. Também tem a tarefa de fazer campanhas para conscientizar a população sobre higiene e saúde. Temos falado muito sobre isso. E providenciar a vacinação obrigatória de todos os brasileirinhos. Então, pensem bem agora nessa situação do coronavírus. Se está escrito no ECA que a criança tem o direito à saúde e à prevenção, por que a gente vai tirar a criança de casa no meio de uma pandemia? A criança não pode sair de casa. A criança não pode ser exposta, a não ser em caso de extrema necessidade, como ir a um médico, alguma coisa assim. Certo? Então, prestem atenção nesse estudo. A pandemia não acabou. E eu tenho visto muita criança na rua sem máscara. Pior de tudo, sem máscara, sem proteção, sem nada. E não existe nada que prove que criança não pega coronavírus. Aliás, isso é uma mentira. Criança pega coronavírus sim. Lá em Nova York, onde demoraram a tomar as providências quanto ao coronavírus, mais de 200 crianças tiveram complicações sérias por conta de contraírem o coronavírus. Então, fiquem atentos e não façam malcriação para o papai e para a mamãe quando eles falarem que vocês têm que ficar em casa. Tá combinado? Vamos lá. Respeito é bom e o ECA garante. O ECA também diz que a criança tem direito de participar da família e da comunidade sem qualquer discriminação. Todos devem respeitar a criança e o adolescente sem qualquer tratamento desumano, violento, que cause medo ou vergonha. Então, se alguém da sua convivência, seja na família, na escola, na vila, na igreja, te causa medo ou te faz passar vergonha, você tem que falar com um adulto da sua confiança. Isso não está correto, certo? Você não tem que ter medo, você tem que respeitar o adulto, mas você não tem que ter medo do adulto. É o respeito que você tem que ter por ele, ele também tem que ter por você, tá certo? Então vamos lá. Família é tudo de bom. Como as famílias podem ser diferentes uma das outras? Está escrito no Estatuto que irmãos, mesmo que de pais ou mães diferentes, de sangue ou adotivos, terão direitos e deveres iguais. Toda criança na escola. Educação é assunto importantíssimo. É por isso que o ECA garante que todo brasileirinho, as mesmas condições, a todo brasileirinho,
as mesmas condições para se matricular ou permanecer numa escola pública e gratuita. E o colégio tem de ser, de preferência, pertinho de casa. Aí a gente também está esbarrando aqui num problema durante essa pandemia. Porque nós, que estamos numa escola privada, estamos tendo condições de ter aulas online. Mas muitas crianças da rede pública não têm essa condição. Certo? E aí, isso está sendo muito marcante, principalmente para quem está no terceiro ano do ensino médio. Porque, por exemplo, a minha filha está no terceiro ano do ensino médio e ela está tendo aulas online, porque ela estuda numa escola privada. Só que tem colegas dela, por exemplo, ela tem uma colega que mora no Maranhão, no interior do Maranhão, que tem uma situação bem carente, né? É uma menina bem carente de recursos financeiros, e a escola, além de ficar muito longe da casa dela, porque ela mora no interior do Maranhão, não tem como ter aula online, ela não tem internet, ela não tem celular e ela está sem aula. E o Enem vai ser o mesmo para todos, tanto para minha filha, que está tendo aula, como para Maria, lá no Maranhão, que não está tendo aula. Isso não é uma situação de igualdade. Por isso que a gente acha, né, nós aqui em casa conversamos sobre isso, que não deveria ter nem esse ano. Porque nem todos estão tendo direito de estudar da mesma forma. Vocês estão tendo aula, mas tem muita criança do quarto ano que não está tendo aula. Certo? Então, é um caso sério a se pensar e discutir. Vamos lá. Qualidade da programação e segurança no comércio. Quem não curte um bom programa de rádio ou televisão? Não é à toa que o ECA se preocupa em deixar bem claro que no horário recomendado para a criançada, as emissoras de rádio e TV só podem apresentar programas que valham a pena de verdade, com conteúdo educativo, cultural, artístico ou informativo. Isso nem sempre é respeitado. Viagem segura. No ECA está escrito que nenhuma criança pode viajar fora da comarca onde mora, sem a companhia dos pais ou do responsável, a não ser que o menino ou menina esteja indo com um parente maior de idade, um irmão, um primo, tios, avós ou outro adulto autorizado pelos pais e por um juiz. Então, precisa ser autorizado, precisa de um documento para viajar com uma outra pessoa que não sejam os seus pais. Tá certo? Vocês vão responder a página 73 e a gente vai pular aqui para o nosso amigo o retângulo lilás. Vamos lá. Quais são as características, então, de um estatuto? Lembra que eu falei para vocês que o ECA não é uma lei, é um estatuto. Vamos ver quais são as características. É um gênero textual. Ele geralmente apresenta capítulos numerados com algarismos romanos, que são seguidos de um título. Cada capítulo apresenta vários artigos. Cada artigo refere-se a determinado tema do capítulo. E normalmente aparece abreviado com as letras ART. Os artigos são identificados com numerais ordinais, do 1º ao 9º. A partir do 10º, a identificação é feita com numerais cardinais. Por exemplo, artigo 5º, está escrito aí, ordinal, ou artigo 23. A partir do 10º é numeral cardinal. Número 4. O artigo apresenta o tema principal. Na sequência aparecem os parágrafos, representados por este símbolo que está aí, que detalham o tema principal. Utilizam-se os numerais ordinais para identificar até o parágrafo 9º.
Depois deve-se usar números cardinais. Por exemplo, parágrafo 3º ou parágrafo 10, ok? Outra, utiliza os verbos no tempo presente do indicativo, que nós vamos estudar agora, ou futuro do presente, usados para especificar a regra a ser seguida. Exemplo, é direito, deve, realizará, será responsável, é obrigatório, é responsabilidade do governo, certo? Sexto, a linguagem é formal e apresenta termos jurídicos, os mesmos utilizados nas leis, ok? Muito bem. Aí vocês vão ler um fragmento do Estatuto da Criança e do Adolescente e fazer o que se pede, tá? Até 75. Aí vamos aqui. Por meio de uma iniciativa da Câmara dos Deputados de Brasília, foi criado um site para produzir e distribuir revistas educativas, com histórias em quadrinhos e passatempos, cartilhas e livretos especiais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, voltados para o universo infantil. O portal apresenta a turma do Plenarinho, composta de 7 simpáticos personagens que adoram aventuras. Eles moram em Brasília, mas viajam para todos os cantos do Brasil. Se você quiser conhecer, é só acessar o site que está aí, certo? Na comemoração do 28º aniversário do ECA, o Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com o Instituto Maurício de Souza, lançou um gibi intitulado A Turma da Mônica em O Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Se vocês quiserem conhecer também, está disponível aí nesse site do governo. Vamos lá, então, que eu quero explicar para vocês como é que a gente vai fazer esse trabalho e o outro. Porque aqui manda fazer em grupo, em dupla, e a gente vai mudar, tá? Então, olha só. Direitos e deveres dos alunos. Você e seus colegas, com a ajuda do professor, vão escrever um capítulo do Estatuto dos Direitos e Deveres dos Alunos. É importante que esse capítulo tenha 2 artigos. Então, para isso, siga as orientações. Aí é que a gente vai mudar. Vocês vão fazer sozinhos, certo? Vocês vão colocar... quem vai ler, o público que vai ler o seu capítulo vai ser o público da nossa sala. A gente não vai divulgar para a escola, tá? As regras são importantes. Quais são as regras? Vocês vão pensar. O que é importante, tanto para fazer esse trabalho, como a convivência em sala de aula. O que você acha que é importante para melhorar e para ser abordado na escola, nesse estatuto, tá? Vocês também vão pesquisar algumas imagens, podem pesquisar no Google, que retratem o que você está falando. Então, por exemplo, se você disser que é dever do aluno ajudar o colega a descer a rampa, aí você tem que pegar lá uma imagem de um menino ajudando o outro menino a descer uma rampa, tá? Precisa ter uma regra, uma imagem. Na hora de registrar, eles pedem aqui que você releia lá o capítulo 1 do ECA, observando como estão organizados. Tá aqui o capítulo 1 do ECA, na página 74. Para você observar como é que está organizado o artigo e os parágrafos, tá? Pegar as anotações que você fez sobre o tema que você acha, é um trabalho individual, a gente está transformando um trabalho em grupo em individual, tá? E organiza na forma de um estatuto, lembrando-se que o texto tem o objetivo de estabelecer e descrever as regras com os direitos e deveres que devem se aplicar a todos os alunos. Faz um rascunho em uma folha avulsa. Numera o capítulo, escolhe um título de acordo com o tema. Numera o artigo e descrevam
a regra principal de cada um, utilizando uma linguagem clara e formal. Para cada artigo, escrevam alguns parágrafos. Eu quero que vocês escrevam como é individual, pode ser um artigo e um parágrafo. Se você achar necessário, você pode botar 2 parágrafos no máximo. Não precisa mais que isso, senão vai ficar muito grande. Tá? Lembrando dos números ordinais. Observe o uso do tempo dos verbos. Tem que estar no presente ou no futuro do presente, do modo indicativo. Então, é, fará, será, sempre assim, tá? Organize os capítulos, os artigos, os parágrafos, tudo direitinho. Depois, você vai conferir tudo que você fez, né? Após a revisão, você vai digitar o seu texto lá no mural de português. Eu quero que seja lá. Então, faz lá no mural de português. Ai, tia, eu não consigo entrar na plataforma. Ok, me manda pelo e-mail que eu vou publicar no mural de português. Combinado? Que eu quero que todos da turma leiam o capítulo de todo mundo, tá bom? Depois todos vão ler o que foi produzido e depois a gente vai poder juntar esse texto. Aí, se tiver tudo lá, eu vou tentar juntar tudo de acordo com as minhas limitações informáticas, mas eu vou tentar juntar tudo e fazer um estatuto único e mostrar para a nossa coordenação, tá bom? Aí aqui tem um outro trabalho também que é legal e que seria em grupo, mas que eu quero que vocês façam individual, que é o respeitando as diferenças. Então vamos lá. Esse outro trabalho é legal também, manda fazer em grupo, mas a gente vai fazer individual. Vocês se lembram que a gente já fez o trabalho sobre o bullying, só que eu não consegui juntar os vídeos, porque cada um me manda num formato. E eu não consigo estudar nesse momento, porque é muita coisa para fazer, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Ele fala aqui, você já aprendeu a fazer materiais para campanhas, cartazes, folhetos, slogans? Agora nós vamos utilizar o que foi aprendido para fazer uma campanha de incentivo ao respeito às diferenças no ambiente escolar, certo? Seja diferença de cor, seja diferença de tamanho, seja diferença do corpo, seja diferença de habilidade, seja diferença de rapidez de resposta, de rapidez de cópia, qualquer diferença, certo? A proposta, então, é montar uma campanha para ser vinculada em um telejornal. Então, como se fosse uma propaganda de televisão, com o tema Direito à Educação para Todos. Então, vocês não vão se reunir com um grupo, vocês vão fazer sozinhos. Vão pensar qual é a diferença que vocês querem abordar, certo? É a diferença de um colega que tem um problema físico? É a diferença de um colega que não ouve? É uma diferença de um colega que não enxerga? É a diferença de um colega que copia muito devagar? É a diferença de um colega que não consegue ficar sentado? Qual é a diferença que você quer abordar, tá? Depois você vai criar um slogan, ou seja, uma frase de efeito que vai resumir o seu texto, que vai chamar a atenção dos telespectadores, tá? Vai escrever um texto introdutório, que você vai treinar para falar, certo? E você pode até fazer um cartaz, utilizando frases sobre a importância e o direito à educação para todos. Lembre-se de usar tamanhos e cores diferentes para chamar atenção, ilustração, desenhos, né? A campanha deve ter um título, unir textos e imagens que serão apresentados em um vídeo que você vai fazer e vai postar no mural de português, ok? Para que todos possam ver, tá? Então, a gente vai botar no mural de português. O restante, a gente vai pular, porque aí ele pede para ensaiar na escola e tudo mais, e a gente não vai fazer isso,
tá? E aqui ele fala assim: na escola, no dia combinado, mostrem a produção realizada. A gente não vai estar na escola, então coloca no mural que todos vão ver, combinado? Aí vem aí o retângulo lilás para dar uma dica pra gente. Uma campanha de conscientização tem o objetivo de chamar a atenção das pessoas para algum assunto ou problema e incentivá-las a aderir a uma causa ou a participar de uma ação. Geralmente é feito uso de imagens chamativas e slogans para atrair a atenção do público. A linguagem deve ser simples e clara para que todos possam compreender. Então, nós temos aí bastante trabalho, né? Nós temos que fazer lá aqueles trabalhos das folhas do texto, que depois eu vou botar o gabarito. Nós temos que fazer esse trabalho aqui, que é para escrever o estatuto da escola, estatuto do aluno, que a gente vai fazer no final, pegando os parágrafos de cada um, tá? E esse trabalho aqui, que é uma campanha para chamar a atenção para a inclusão, para inclusão de todos. E quando eu falo inclusão, não é a inclusão só de quem tem uma deficiência, não. Porque, olha só, quando uma pessoa tem uma necessidade especial, né, que a gente chama, usa uma cadeira de rodas, ou usa muletas, ou não enxerga, ou não ouve, fica fácil da gente ver a dificuldade que ela tem e de tentar ajudar, certo? Eu acho que a gente precisa pensar em outras questões que a gente vê no nosso dia a dia, sabe? Eu vejo, assim, eu me lembro do início do ano, né? Muitas vezes, assim, ó, um colega implicando com o outro porque ele copia devagar, um colega implicando com o outro porque ele ainda não acabou o trabalho, um colega implicando com o outro porque ele está em pé na sala, não consegue sentar. Um colega implicando com o outro chamando de gordo. Eu já vi isso. Eu já vi, né? Então, eu acho que esse problema, que na verdade não deveria ser um problema, porque cada um é do seu jeito e deve ser respeitado da sua maneira, como ele é, certo? Então, a gente tem que trabalhar a nossa mente para respeitar a diferença do colega. Entender que nem todo mundo é igual a mim, graças a Deus. Já imaginou um monte de Simone por aí? Pelo amor de Deus, né? Ninguém ia aguentar. Porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem qualidades, mas também tem defeitos. Então, a gente tem que aprender a respeitar os defeitos do colega. E às vezes aquilo que eu acho que é defeito para mim, para ele não é. Então, esperar o tempo do colega, respeitar a maneira como o colega é, respeitar a maneira como o colega gosta de usar o cabelo, respeitar a maneira como o colega gosta de se vestir, respeitar o modo como ele gosta de escrever, respeitar a diferença, certo? Então eu espero que vocês pensem, porque eu sei que vocês já viveram situações assim, eu sei que vocês já viram situações assim, porque não é uma coisa incomum, certo? E a gente vai trabalhar numa campanha de conscientização, tá bom? Não vou prometer para vocês que eu vou fazer uma grande coisa, porque nem sempre eu consigo. Mas, de repente, eu posso mandar para a irmã, ela pode achar legal, pode colocar no site da escola, quem sabe, né? Então, bora trabalhar. Beijos e até amanhã.